Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse, a gente vai falar sobre a Mercedes EQC, o primeiro carro elétrico da Mercedes de produção em série. Meu nome é William e eu estou aguardando o primeiro recall dela. Fala pessoal, meu nome é Henrique e estou cogitando de fato ter um carro elétrico. Fala pessoal, meu nome é Matheus e novamente a pauta de carros elétricos é aquela que mais mexe com cabeça, coração e espírito do entusiasta automobilístico. Que profundo, Fala a verdade, estão incomodando vocês essas porras porque pro dia a dia não há melhor. Concordam ou não? Sim. Não, cara, faz muito tempo não. Eu acho que o bichinho me mordeu, tem exatamente o vídeo no canal desse momento. Foi num salão do barco que teve em São Paulo, que eu fui até convite do pessoal da Mercedes Itatiaia lá, que acho que era lançamento da GLC ou GLE, alguma coisa assim, que eles lançaram no salão do barco. E tinha lá no Espaço dos Desejos o Golf GTE, né? Sim, era o GLE, o Golf híbrido, acho que... Isso, a Mercedes GLE, isso, exatamente, GLE, e tinha lá no Espaço dos Desejos também o Golf GTE, e eu conversei com o rapaz do desenvolvimento de produto da Volkswagen lá, do produto Volkswagen, né, abraço Luiz P. Paulo, e ali, tipo, algumas coisas realmente começaram a fazer sentido, sabe, algumas portas foram abertas pra mim ali, e é engraçado, porque a gente conversou bastante isso no final de semana, né, que essa pauta já tá aí meio que um tempo pra gravar, mas é umas coisas meio doidas, assim. Eu falei que eu ia querer comentar também, essa semana foi anunciada aí eu não sei como vai chamar o primeiro nome dela, vai chamar Gordon ou Will? Não sabe ainda, porque eu tava vendo a reportagem, até mandei pra vocês lá da Autocar falando dela, mas assim, realmente é uma coisa independente. Não sei, não tem nome ainda, só o próprio nome T50 eu acho que ainda é o nome de um protótipo, tipo, não é o final mais ainda. Mais ou menos igual Nebula, né, pro Valkyrie, né? Ser, eu também tô sim. com um pouco dessa impressão aí. Mas pra quem não tá por dentro do assunto, o Gordon, qual que é o sobrenome dele, que você me criticou da última vez? Gordon Murray. Gordon Murray, né, que foi um dos idealizadores da McLaren F1 lá na década de 90. Ele se afastou completamente da McLaren, montou uma empresa automotiva com o nome dele e agora ele tá... essa empresa, né, eles desenvolvem alguns chassis modulares aí, que até a primeira empresa que adotou foi justamente a inglesa TVR, né, o Griffith novo aí, que até o Chimin encomendou. Fiquei surpreso, eles conseguiram entregar o Ford GT antes desse carro aí. A TVR está um pouco atrasada para entregar esse carro novo. Usa essa plataforma modular do Gordon. E o Gordon anunciou que ele vai fazer um sucessor realmente espiritual da da McLaren F1, que até agora está com o nome de T50. Vai ser um carro de 3 lugares, com o peso na casa dos 980 quilos. Isso não foi falado se é com fluido ou sem fluido. Provavelmente é sem fluido. Provavelmente é sem fluido. Só que a parte mais legal é que vai ser a grande sensação do carro, além dos 3 lugares, é com um motor V12 de 3.9 litros, naturalmente aspirado de 650 cavalos, numa configuração básica, com uma configuração de até 700 cavalos, e com câmbio manual de 6 velocidades, né? Que é uma coisa que a última vez que a gente viu isso foi F50 em carreira GT, Zonda, então é uma coisa muito bacana. E ao mesmo tempo que eu tinha falado para vocês, que eu até falei chupa a Valkyrie, né? Se eu tivesse a grana para encomendar um carro desse hoje, eu encomendaria hoje, mas ao mesmo tempo um Audi e-tron e uma Mercedes EQC são carros que também me despertam muita curiosidade e muita vontade de ter. Então eu falo que essa pauta, assim, para automobilismo, para quem é verdadeiramente apaixonado por carro, né? Fica um pouco balançado um pé lá meio aqui, mas eu fico feliz porque antes a gente torcia muito o nariz para isso, e hoje com esses carros, principalmente esse carro que a gente vai falar hoje, mudou muito a minha mentalidade. Isso daí me lembra a última vez que eu tive, o dia que eu conheci o Christian, porque ele falava exatamente isso. Ele acha que pro dia a dia seria elétrico, mas para carros de altíssima performance teria alguma coisa a mais. Aí, porque eu achava que o elétrico ia ser, falei, puta, já era, né? Mas realmente o elétrico, ele parece ser uma ideia excelente pro dia a dia, não necessariamente pro fim de semana. Até pode ser, né? A Tesla tá com o Roadster lá, que ela vai começar, acho que é entre produção, acho que ano que vem. E vai surgir outros carros de desempenho, aí o próprio da Pininfarina lá, da Rimac, né? Então vai ter. Mas é interessante o mundo que a gente tá vivendo, né? Tipo, por outro lado, é bem aquele abismo entre o Gordon Murray tá soltando isso aí, o Valkyrie também, que no Valkyrie eu já não acreditava, mas agora
O do Gordon Murray é 3.9 litros, outro acho que é 6,5, né? Que a gente tinha comentado, né? 6,5. 6,5, né? 6,5. Vamos ver, é um pouco diferente. A Volkswagen a gente viu hoje, acho que o Matheus que mandou a notícia, da Volkswagen trazendo uma tiragem aí do GT pro Brasil, né? Acho que 99 unidades, para medir o mercado mesmo. A Renault já tá com o Zoe aqui, a Toyota também tá trazendo outros carros aí, a Nissan também a gente viu outro dia, o Leaf, a nova geração aqui também. Então vamos ver como é que vai ser. It is a Mercedes-Benz, it is a EQC. What does that mean? We will find out, but it's a revolutionary car for Mercedes-Benz. São 93 anos depois do surgimento da Mercedes. Ela criou seu primeiro SUV totalmente elétrico de produção em série, mas como eu tinha, por isso eu ter falado, né, não é o primeiro carro elétrico. O primeiro, assim, declarado para vender para público foi a SLS Electric Drive, que é um carro de 2014. Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes. Uma eu vi em Mônaco, na primeira minha viagem da Europa, e a segunda eu vi o ano passado no Museu da Mercedes, né? Até tem aquelas... o que eu vi em Mônaco é aquela cor verde extravagante lá, tipo aquela cor da Aston Martin, AMR lá, aquela verdão, né? E o da Mercedes eu até postei recentemente no meu feed no Instagram. Já é um branquinho com detalhe azul, mais bonito. Tem um totalmente azul, tem outras cores mais chamativas, né? Quantas unidades são desse carro? Desculpa te interromper. Então, não foi declarado assim oficialmente, mas eu não anotei isso, mas o que eu me lembro era menos de 100 unidades, assim. Eles estavam, não era uma tiragem não era edição limitada. Eles estavam meio que estudando de mercado porque eles venderam só para a Europa esse carro, né? Ele não era homologado para nenhum país. Eu não sei nem se, por exemplo, Mônaco eu vi, tem na Alemanha. Eu não sei se, por exemplo, tem na Itália, que Itália imposto é caríssimo, mas eu não sei se tem em alguns países de Suécia, eu não sei porque acho que como é o primeiro, a autonomia é bem, eu não lembro agora de cabeça, mas a autonomia assim, não se compara com o que é hoje e é um desenvolvimento do carro elétrico. Até tem um vídeo legal do Top Gear que tem um drag race junto com uma SLS Black Series. E a Electric Drive abre um carro da Black Series, 1 ou 2 carros, um negócio eu lembro do drag race mais ou menos, um episódio do Top Gear muito bom. E no ano seguinte, depois da SLS Electric Drive, a Mercedes anunciou a classe B elétrica também, que também era de produção limitada e vendeu só na Europa, né? O que eu acho do visual da EQC pra mim é que a frente lembra um Ford Edge, da primeira geração, facelift na verdade, e a traseira me lembra muito a Cayenne nova. E é um carro que usa a plataforma da GLC, né? You're looking at Mercedes-Benz's first electric car to be sold in Australia. It's the EQC SUV, and it's about the same size as the well-known GLC. Estava vendo alguns vídeos aqui, a gente vai deixar aí na descrição, né? Mas particularmente o da Carwall e da AutoGefu. Inclusive o da AutoGefu é muito bom, tava até falando para os meninos que é o primeiro vídeo que eu assisto até o final. Mas é muito bom, o cara é muito detalhado no review que ele faz, né? Então, como é que eles classificam a EQC, primeiro de tudo? Ela tá entre um crossover e uma SUV. Não chega a ser uma SUV, não chega a ser um crossover, então um meio termo aí entre os dois, um pouco maior do que uma GLC, um pouco menor do que um e-tron. Então, para padrões nacionais aqui, né, transportando para nossa realidade de vida, eu acho o carro um pouco grande para usar no dia a dia, mas lá fora eu entendo a proposta. Ficou aqui me perguntando se a Mercedes vai fazer algum carro um pouco menor elétrico. Eu acredito que sim. Acredito que teria mais aceitação em países um pouco menores, né? Então, como já falamos do carro aqui, não tem motor a combustão, são apenas baterias, 300 kW de bateria, aproximadamente uns 407, 408 cavalos. O torque, como todo carro elétrico, é muito alto e instantâneo, 760 Nm, é muita coisa, né, de torque. Aceleração de 0 a 100, 5.1 segundos, velocidade máxima limitada a 180 km por hora, né? Mais uma vez, não está visando performance, está visando economia. E uma autonomia aí de mais ou menos 400 a 415 km, tudo depende, e aí, assim, depende do seu pé e depende um pouco também da configuração. Eu estava vendo aqui no site da Mercedes, então, a princípio são 2 tipos de carroceria que você pode ter, a padrão e a AMG. Então a padrão é um pouco mais, fica um pouco mais, como eu vou dizer assim, exposto que você está num carro elétrico. Então traz aquele azul, que é a assinatura da divisão elétrica da Mercedes, nas rodas, em alguns detalhes. A carroceria não lembra tanto assim uma GLC, enquanto se você pegar a linha AMG, ela já lembra um pouco mais, né? No configurador da Mercedes que eu consegui achar que são 3 versões, então todas são EQC 400 e 400 por quê?
Não se sabe ao certo, mas pelo que eu estava ouvindo lá no vídeo da AutoGeFu, estava até comentando com o William, eles pegaram um carro a combustão e transportaram para o que seria o mundo do carro elétrico. Então a EQC 400 equivaleria a uma GLC 400 em termos de performance, né? Então, igual eu estava falando, são 3 divisões dentro do configurador da Mercedes. Todas são 4MATIC também, então tem EQC 400 Sport, EQC 400 AMG Line e EQC 400 Edition One. E curiosamente, se a gente for pegar aqui o consumo de cada uma, né, a autonomia, as 2 primeiras, a Sport e a AMG Line, elas estão com uma autonomia declarada aqui de 410 km e a Edition One de 404. Não sei porquê. Mas tá aí. Um pouquinho mais de 60 mil libras. 64 mil libras aqui no configurador da Mercedes Grã-Bretanha. The firm's first ever electric-only vehicle in its 93-year history. Yes, it's taken them a while, but they've finally got here. Eu peguei alguns dados também, porque são 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e o outro no traseiro. Como a gente está lidando com carro elétrico, a gente está falando de potência em kilowatt, né? Então são 300 kW que você fazendo uma conversão para cavalos, na nossa conversão de carros a combustão, né? Dá 407 cavalos. Talvez aí seja o número próximo a 400 que a Mercedes talvez queira justificar esse EQC 400, não sei. E são 78 kg de torque, equivalente, né? 0 a 100 5.1, é um pouco mais lento que o Jaguar I-Pace e um pouco mais rápido que o Audi e-tron. A velocidade máxima é restrita a 180 km por hora. A eficiência do motor a combustão é algo em torno de 30%. Isso é legal para, assim, de maneira geral, né? Reparem a perda. Então, assim, tudo que você produz no motor a combustão, você tem mais ou menos 30% de aproveitamento só. Já o motor elétrico, ele tem algo em torno de 90%, pode chegar até 90%. Então, assim, você vê a eficiência do motor elétrico pro motor a combustão, né? A questão do motor a combustão, de elétrico hoje, perdão, é que você pensa das maneiras que você pode adquirir, né? Hoje, por exemplo, para produzir energia, a gente pensa muito em usina de carvão, em própria termoelétrica, né? Agora que a gente está acompanhando aí o seriado do Chernobyl e tudo mais, uma fusão nuclear, que é complicadíssimo, produz uma energia, mas é extremamente perigoso. E eu acho assim, eu penso muito no que está acontecendo, que a energia solar ainda teoricamente é a mais limpa, né? A advent também, né? Que é a eólica, né? Tem os eólicos que são aqueles, eu brinco, parece um ventilador gigante que na ideia não é ventilar, ele gira, né? A hélice lá para você captar energia, girar, né? O motorzinho lá para você poder produzir energia. E acho que essas duas são melhores. Eu acho que ainda os caras vão desenvolver alguma maneira, um super capacitor, algo que pegue energia do sol, que eu acho que a energia do sol, cara, é que assim, a gente não tem essa tecnologia. Mas eu acredito que o sol vai ser a nossa grande fonte de energia, né? Ele produz muita calor, muita força. A gente só não tem um jeito eficiente ainda de captar, né? Então o Henrique estava falando que a Mercedes declara o carro entre um crossover e um SUV, né? Dando um spoiler aí, recentemente teve, a gente vai falar mais pra frente quando tiver teste, mas a Ferrari aí teve o anúncio do carro dela, SF90 Stradale. Eu estava conversando com 2 amigos que estiveram na apresentação do carro. Os 2 não são brasileiros, inclusive um deles eu encontrei rapidinho, que deu uma passada rápida aqui no Brasil, encontrei com eles num fim de tarde. E um deles estava me falando que... eu perguntei, né? Eu perguntei várias coisas, descobri várias coisas da hora, sim. Depois eu conto pra vocês, mas acho que no episódio certo. E tá falando, eu perguntei, né, o SUV lá, SUV crossover, o que eles estão falando? Eles estão falando que exatamente é um intermediário entre um SUV e o crossover. E ele falou assim, é um carro que vai ser um pouco mais alto que uma Lusso, né? Mas aí você vê o conceito da Mercedes entre os dois, pra mim é um SUV, aliás, quando eu vi pessoalmente lá fora, até esse protótipo da EQC estava aqui no Salão de São Paulo. Pelo porte do carro, parece mais uma GLE do que uma GLC, sabe? Quando eu vi pessoalmente. Até quando eu vi, eu falei, nossa, mas esse carro é muito grande. Isso aqui vai ser com o e-tron, que eu tinha visto o e-tron também, né? E o I-Pace, né? Eu falei, ué, que estranho, eu acho esse carro muito grande de fora, né? Mas é o que a Mercedes fala, né? Outra coisa que eu peguei aqui, baterias pesam 550 quilos e o carro total pesa 2,5 toneladas. É bem pesado, né? Lembrando que as baterias ficam no solo para não ficar um centro de gravidade muito alto, então o carro, pelo menos ficar lá embaixo, tem melhor para poder fazer curva, né?
The electric competitors, a little bit longer than the Jaguar I-Pace, but a little bit shorter than the Audi e-tron and also a little bit shorter than the Tesla Model X. Those would be the electric competitors. Bom, dessas opções que a gente tem hoje, a gente vai ter o Model X, né, pensando em SUVs. A gente tem o e-tron, tem o I-Pace, que eu conheci esse final de semana com vocês, a gente deu um pulinho, não, acho que foi no final de semana passado, né, a gente deu uma passada na Jaguar para dar uma olhada, e a gente teve um contato legal com o e-tron no Salão do Automóvel, nesse último aí, até com o Lotar lá, tem um vídeo muito legal aqui no canal do NB, que ele explicou muita coisa pra gente, a gente teve um contato bem próximo com o carro. E beleza, EQC lançada aí e tudo mais. Você tava falando aí da, como é que fala? Da SLS elétrica e da classe B. Não sei se dá pra gente considerar também, tem alguns smarts elétricos também, né? Então acho que ela seria o quarto carro, assim, dessa experiência da Mercedes. Eu sou bastante fã do e-tron, para falar a verdade. Eu até entendo esse negócio da proposta da Tesla e tudo mais, mas com os contatos que eu tive pessoalmente com o carro, eu acho que, sabe, falta muita coisa de questão de acabamento, de próprias coisas dentro do interior para você ter com que interagir, sabe? Parece que realmente é um cubículo com algumas telas, assim, eu realmente não gosto. E se você for parar para pensar, dar uma olhada nos preços das versões mais de alta performance do Model X, do próprio Model S, eles são extremamente caros, entendeu? Comparados com outros carros de performance que você vai ter. Eu tava dando uma olhada hoje num review escrito no site do Top Gear, parece que tem a versão mais cara de maior performance do Model X na Inglaterra, chega a passar das 150 mil libras, entendeu? Tipo, porra, considerando o carro que é pelo preço, sabe? Você tem que gostar muito da performance e gostar muito do carro elétrico, entendeu? Se for parar pra pensar, é o preço de entrada mais ou menos do Continental novo, entendeu? Que é um interior que tem 22 vacas lá, que os caras fizeram um puta interior de couro legal pra caramba pra você, com motor W12 e um puta luxo, entendeu? Eu sei que não tem nada a ver uma comparação uma com a outra, mas 150 mil libras, entendeu? E a EQC tá vindo aí, eu li também nesse review escrito do Top Gear aí, eles conversaram com os engenheiros do carro, e realmente eu não sabia que o carro era baseado na plataforma da GLC, que por um lado eu fiquei feliz, porque eu sempre falei, eu até comentei com vocês várias vezes já, que era uma coisa que o Salomondri falou faz muito tempo. Por que as empresas têm que ir lá e desenvolver um carro com cara de futurista, um carro com produto elétrico, um cara de produto elétrico mesmo? Até o William vai explicar a opinião dele, até concordo. Mas por que a gente não tem uma classe A elétrica, uma classe C elétrica, uma classe S elétrica, entendeu? O William vai falar que ele explica direitinho, mas o que eu tô falando, eu sempre quis um carro elétrico com cara de carro, que foi uma coisa que eu gostei muito no I-Pace, no Jaguar e no e-tron, tipo, eu fiquei apaixonado pelo e-tron. E no que eu tava lendo também nesse review, por ele ser baseado na GLC, eles estão cortando um pouco de custos, até acho que é o Thomas da AutoGefu fala bastante dessa questão de alguns opcionais que estão já de série no carro, que eles conseguiram fazer uns pacotões de preço, mas por ser baseada na GLC, eles conseguiram cortar o custo de você desenvolver uma plataforma completamente nova para o carro, que até eu não entendi quando eu estava lendo, eles falaram que tinha algumas peças que simulavam que se fosse ali o câmbio e parte do motor do carro, e se você vê o vídeo da Carwall, você vai ver que tem ali como se fosse na frente, quando ele mostra o chassi peladão, você vê que tem uma estrutura mesmo de metal, assim, fazendo o formato do que seria o câmbio ali, tem o túnel que passa no meio do carro, entendeu? Então ele não é uma plataforma completamente desenvolvida para esse carro, para o EQC, e eles falam que o cálculo que foi feito de você desenvolver uma plataforma exclusiva para EQC, ela ia conseguir ser no mínimo 150 kg mais leve, né? Ela já é um carro bem pesado com 2.500 kg, mas tem essa questão do carro elétrico que a massa só vai interferir um pouco ali na questão de você estar saindo da mobilidade, depois quanto mais massa você tem, de certa forma até te ajuda mais a recuperar essa energia com os freios, com você tirar o pé do acelerador. Então eu até tinha comentado com vocês, se eu tivesse a grana hoje, sabe, pudesse ter na minha garagem uma Taycan, ter uma EQC, ter um e-tron, e realmente eu gostaria de ter, claro que seria dinheiro infinito, né, para justamente ver como que a Porsche tá
fazendo o approach dela com carro elétrico. Tudo bem que a gente já teve uns contatos com alguns híbridos de um tempo para cá, né, desde o 918, Cayenne híbrida e tudo mais. E a Mercedes, a Audi e tudo mais, então me empolga bastante, mas eu acho que do pouco que a gente viu de EQC, até o Will vai falar aí de quando o carro vem pro Brasil, que ele tá sabendo também, que ele tem todos os contatinhos dele. Se lascar. Eu sei que você vai comentar disso. Eu vou comentar. De todos até o momento, enquanto não sair a Taycan, o e-tron realmente é o meu favorito, na minha cabeça, é o que faz mais sentido. Então, até no e-tron que você tá falando, a gente comentou, deixa eu trazer pra cá, porque a gente fez aquela brincadeira no episódio do Valkyrie, e qual mais? Que a gente falou do retrovisor lá na pescação americana? Speedtail, né? A gente descobriu depois, quando a gente acabou aquela gravação... Desculpa, porque no mesmo dia saiu o vídeo do Doug Nemuro. Ah, verdade. Com o e-tron. Verdade. E a gente foi vendo, tipo, é engraçado que alguns NBcasts que a gente grava, puta, dá até raiva. Porque a gente grava... E 2 dias lança um vídeo foda, sabe? Aí eu não sei se eu fico feliz porque, tipo, o que a gente fala é muito próximo do que dizem. Ou se, tipo, o que a gente tenta se matar pra explicar, puta merda, no vídeo do cara tá explicado perfeito, sabe? É só falar pro pessoal ir lá e ver que a galera consegue ver. Do e-tron mesmo, da especificação americana, né? É só o retrovisor mesmo, só que o Matheus acho que descobriu que é um opcional, né? As câmeras no lugar do retrovisor. Se eu não me engano. Não, é isso mesmo. Não, é isso porque eu confirmei. Agora é engraçado porque tem alguns países na Europa que também não conseguiram homologar. Então, assim, nos Estados Unidos não conseguiu homologar. Então vai ter retrovisor na Inglaterra, normal. por exemplo, eu entrei no configurador da Inglaterra, no Reino Unido, tava lá se tinha como colocar o retrovisor digital ou o convencional, a peça de plástico com espelho do lado de fora. Isso. Nos Estados Unidos ele não te dá essa opção. Exatamente, ou seja, na Inglaterra é um opcional, você pode ter um e-tron, um retrovisor normal. Na Alemanha conseguiu, agora eu vi em outras coisas que eu fui entrando, fui entrando nos países pra ver o que tinha de opcional, né? Cara, parece que na Itália não tem, na Suécia não tem, parece que na Suíça tem, eu entrei em vários assim, foi ridículo, né? Fui entrando nos sites pra ver o que tinha. E é engraçado coisa de doido, cara. Como que funciona alguns opcionais, porque eu já tive essa conversa com o Matheus, que alguns carros, eu tive essa conversa com ele, até lembro, a gente tava perto da GTO que a gente viu no final de semana, tava nós 3, aliás, andando, ali perto da GTO que a gente viu, ali perto da Ferrari, a gente foi andando que alguns carros têm mais opcionais em alguns países, né, que outros, que a gente descobriu, que eu tinha comentado com o Matheus, que a 599 GTO tinha país que tinha opcional do sensor de estacionamento na frente, atrás, tem uns países que não tem nem opção de sensor de estacionamento, tem países que tem aquele sistema de filmagem, como é que chama, Matheus? De track day? Trackpack. O trackpack. Não é trackpack, eu tô confundindo com McLaren. Mas é o equivalente. De telemetria lá. É o de telemetria, é o equivalente da Ferrari lá. Tem país que não tem, é até engraçado você entra num site tipo Ferrari Chat, que tem muitos proprietários, tá? É um fórum de discussão, e tem pessoas falando, encomendei a minha, mas a minha não tem isso na opção pra mim. E é muito engraçado os proprietários conversando, você vendo a conversa deles, falando, tem país que tem país que não tem. Tanto que eu falei, acho que eu tinha falado isso pro Matheus. O Cone tinha me dado um toque nisso há muito tempo, mas eu não sabia. Por exemplo, no 997, se eu não me engano, no Mark I, tem país que veio a opção do banco traseiro. E eu tinha falado também no Touring Package, no GT3 Touring Package, que tem país que tem a opção do banco traseiro no Touring Package também. No GT3 Touring Package. Eu falei, que bizarro isso, cara. Então, assim, vai muito questão até, aliás, trazendo um paralelo também, esse amigo que estava na apresentação da SF90, um dos, ele estava me falando, a gente estava falando sobre câmbio mecânico, eu perguntei para ele, cara, você perguntou alguma coisa de câmbio mecânico, se a Ferrari vai trazer? Ele falou, não, isso aí realmente extinguindo a Ferrari. Aí ele estava falando, não sei que foi num assunto ali, caiu na Califórnia, né, que foi a última Ferrari mesmo. Aí ele falou, você sabe que são 6, né? E todas essas são com o volante na direita. Aí eu falei, é mesmo? Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele até falou, vou conferir, mas acho que é isso mesmo. Porque teve um dealer que descobriu que tinha uma opção no configurador de você configurar como carro mecânico. E a loja ofereceu para vários proprietários na época a opção de câmbio mecânico. E a mesma loja vendeu 6 Califórnias com câmbio mecânico. Aí eu falei, puta que merda, velho. Ele falou, isso deu um chabu, porque eu tinha perguntado lá que a galera também queria, mas eles bloquearam isso para outros países, porque ia ser um custo maior de produção, né? E a ideia era o câmbio F1 de dupla embreagem, que era a novidade, né? Eles não queriam mais
saber do câmbio manual, né? Então, tem alguns países que tem essas opções, né? Trazendo para cá. Sobre o Matheus ter perguntado o design, né? Por que que o carro elétrico tem esse Frankenstein, aí eu tipo, não tem cara de carro normal, né? Bom, primeiro falando pela Tesla, né? Que eu acho que foi uma das primeiras, ou a primeira aí. Começando, bom, eu tinha falado que eu li o livro do Elon Musk, é um cara que ele é um aventureiro, ajudou a criar o PayPal, a Zip2, que é um sistema de GPS que é tipo um Google Maps, de maneira geral, que é meio complicado para explicar, mas só para você ter ideia, tem isso. Aí ele tem a SpaceX, a Tesla e a SolarCity, né? Ele faz parte da sociedade, parte das ações. Acho que a SolarCity é a única que não é de capital aberto ainda. Então, a SolarCity não, perdão, a SpaceX. Então, assim, é um cara que ele não sabia, ele era novo, ele queria revolucionar, ele tinha ideia do carro elétrico, até falei um pouco no Amigos por Carros, numa artigo que eu acho que já foi no ar, que eu contei um pouco a história do Henrik Fisker, porque o Henrik Fisker ele fez parte do projeto da Tesla, teve briga lá, separaram até, o Henrik Fisker acabou falindo, vendeu, mudou, mas não é mais Fisker, agora chama Karma a empresa, né, uma empresa chinesa comprou, mas era uma aventura. Então o Elon, assim, ele não tinha experiência de design, ele tinha o Henrik Fisker do seu lado, mas todo o design que o Henrik Fisker apresentou, ele não aprovou. Então foi meio que assim, cara, ele catou um estagiário, modo de falar, né, mas é meio que isso, ele pegava muito estagiário da MIT e tudo mais, pra tipo, olha, eu preciso desenhar um carro, um sedã, que leva, acho que como é que era 7 pessoas? Não, 6 pessoas, que era ele, a esposa e 4 filhos, isso. E os caras falaram que era impossível, tanto que o Henrik Fisker falou que não tinha como, tinha que ser SUV e tal, não sei o que. Bom, então o que acontece? A desculpa pela Tesla é que você contratou pessoas que não estão acostumadas a fazer carros. Você está colocando um meio, tanto que o Elon ele tem ideias muito fantásticas. O problema é que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e tipo, de uma maneira muito rápida. Ele é um cara até conhecido que ele explora muito o trabalho, né? Eu entendo isso, é complicado, tal, ele quer os melhores, mas é um trabalho meio escravo que acontece ali, né? Ele só quer saber dos melhores, exige muito das pessoas, aqueles trabalhos que tipo a pessoa trabalha 15 horas, ele é um cara muito visionário, mas ele é uma pessoa que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo meio desorganizado, eu acho, sabe, que o problema dele é a organização, é o grande problema do Elon Musk. Então ele tem 3 empresas que, você lê o livro dele, cara, 2 dias ele tá na Tesla, aí ele pega o avião, cruza o país, vai lá ver mais 2 dias na SolarCity, aí depois volta a ter mais outros 2 dias na SpaceX. O cara é doidão, sabe? E aí ele tem mais os dias com os filhos dele. Tipo, o cara é totalmente louco, né? Então, Você já viu um vídeo no YouTube que fizeram uma animação com a rota do avião dele num ano? Não vi. O quanto que ele rodou com o avião e o trajeto que ele faz? É uma coisa meio de doido, assim, sabe? Então, porque ele não para, Matheus. Esse é um cara que, tipo, ele é muito louco. Ele tinha que ter algumas pessoas junto dele, tipo, assessores... que é foda, né, pensar nisso. O cara tem que ter muita confiança e para fazer, porque ele quer fazer tudo, ele quer dar ordem, quer fazer tudo. Então assim, tudo. Aí você vai vendo, vai descobrindo que para fazer o Model X ele pegou o protótipo da CLS. É muito legal a história do livro dele que o jornalista escreveu lá, vale a pena ler. Então trazendo para cá, isso é a questão da Tesla. Aí você traz para carro normal, é o que eu tinha falado pro Matheus, é assim, parando para pensar por que as empresas não lançam carros normais, por que não tem uma classe A, uma classe B, se bem que a Mercedes lançou em uma edição especial. É porque é o seguinte, tudo que é novidade, eu acho que você tem que inovar. Então você não vai pegar, por exemplo, você tem uma classe S, por exemplo, você não vai lançar a classe S com o mesmo design da normal. Você tem que revolucionar, você tem que ser melhor no design, você tem que ser um negócio futurista. Então você cria um design totalmente novo. Fora que também você pega a plataforma, apesar que a EQC usa a plataforma da GLC, mas talvez seja a questão do Matheus ter, parece uma posição de câmbio e tudo mais, porque ele pegou uma plataforma que já usa. Então, assim, acho que talvez a GLC e o e-tron... Talvez a GLC é o carro que mais... A GLC não, perdão, a EQC é o que mais tem cara de carro normal. Assim, até eu falei que eu brinquei que parece o Ford lá, o Edge, né? E a traseira da Cayenne. Porque esses carros elétricos, primeiro, todos... Eu não vi nenhum carro elétrico que não seja nota 5 de crash test. Porque você não tem as variáveis do motor lá na frente, fluidos... que voa, que eu brinco, né? Bateu, voa líquido na tua cabeça, queima a tua cara, voa a peça, te arrebenta os passageiros, você não tem essas variáveis, né? Então o crash test desses carros são sempre nota 5, né? Nota máxima. É 5 estrelas, né? Modo de falar. Então os caras criam um design revolucionário. A gente pega um exemplo da Urus também. Por exemplo, a gente já previa que a Urus ia vender muito no planeta. Primeiro porque
é uma empresa que constrói supercarros ou hipercarros e ela vai na categoria de SUV. Então, assim, cara, todo mundo quer a chance de você levar a tua família numa marca que faz carro esportivo. Assim, quando a Ferrari lançar também a ideia do SUV dela também, SUV crossover que seja, vai vender muito, porque é a novidade que todo mundo quer, sabe? Então, o carro elétrico acho que tem que ser revolucionário, não pode ser o design. Porque lançar uma série 3 elétrica não pode ser a série 3 que tá aí, sabe? Que acabou de lançar. Tem que ser um negócio totalmente novo, exatamente separar, sabe? Ser algo revolucionário, né? It's on sale now, you can get it delivered in July. In terms of pricing, the Audi QC starts at just over £65,000 for the cheapest version. That's a little bit more expensive than the cheapest Jag, a little bit cheaper than the cheapest Audi. Eu tinha comentado com o Matheus no final de semana, um pouco antes do Matheus entrar aqui na conversa, eu tinha explicado pra gente que eu não tinha conversado com ele, né? Tem um dos vídeos, eu não sei se é da AutoGefu, ou eu acho que é da CarWall, que tem um sistema de GPS do carro, que é fantástico, é um novo estágio do GPS. Então assim, a gente tá acostumado com esses carros de luxo, de performance, eu vou falar até performance, que a gente viu a 600 LT, e ela tem um pininho lá na frente com a câmera de dianteira, né? O GT3 RS eu acho que tem também, né, Matheus? Eu acho, não me lembro agora se o GT3 RS tem a câmera dianteira, acho que não, né? Acho que não. A 600 LT tem não tem. Tem um pontinho lá na frente que é a câmera, na frente que alguns funcionam como câmera de orientação de faixas, daquele negócio de stroke da Mercedes que aproxima o carro da frente e ele diminui sozinho. Só que a questão nessa da EQC que eu achei fantástico é que é o seguinte, imagina você dirigindo, aí você tem o seu Waze, você tem o Google Maps, que seja, você está dirigindo da tua casa ao destino, ao seu trabalho, ou indo para algum shopping, sei lá que seja, algum lugar praia. Aí você coloca, ele traça o mapa certinho, a gente vai falar mais detalhes como que funciona isso, mas você traça o mapa, aí quando você encontra a interseção no caminho, ou seja, coisa para virar esquerda, direita, é fantástico, porque no GPS ele tem normal como Waze e Google Maps, mas na hora da interseção ele muda a câmera e aciona, muda a tela, aciona a câmera dianteira e faz um gráfico 3D, parece que é exatamente o que o Matheus tinha falado lá, é realidade aumentada. É uma seta que flutua dentro, ele pega a imagem da câmera dianteira e faz um insert. Cara, quando eu vi, eu vou colocar até na descrição nesse tempo que a gente tá falando, cara, eu achei tão do caralho isso, eu falei, olha o novo estágio de GPS, né? Puta, cara, incrível. em resumo pra quem tá escutando, é como se fosse o GPS do Forza Horizon. Ou então chão. Do Need for Speed Underground. Que também é a mesma tinha coisa. Isso. Ele só que aparece numa tela, a tela que você vê no console central, ela tá reproduzindo a imagem que a câmera tá filmando na frente do carro, e nessa imagem aparece a seta, e eu não sei se você reparou no vídeo da AutoGefu, aparece uma bem discreto assim, que não tem muito contraste assim, ela parece bem pouco brilhosa, assim, não sei dizer, com pouca definição aparece o nome da rua. Você Sim, isso eu vi. Isso eu vi também, vi. Cara, é um negócio que eu falo, sabe aquela coisa, tipo que o pessoal fala no blog do Jovem Nerd? Nossa, quando eu vi minha cabeça explodiu, eu falei, caralho, que foda, velho, sabe? Puta sacada. Aí eu já Como imagino, que ninguém pensou nisso antes, né? Cara, sabe qual que é o próximo estágio, né? Já dá pra prever. Eventualmente, a sua tela, um vidro da frente, vai estar isso na tua tela. Em vez de ser isso aí eu lembrei do Missão Impossível Protocolo Fantasma, que ele entra no que era o protótipo do i8 e a menina joga o GPS na tela. Você já viu isso? Eu não lembro, eu vi, que mas ela precisa chegar no onde o russo tá fugindo com o código lá de lançamento lá, e ela joga na tela assim, e ela aparece, ela faz uma coisa parecida com isso. Cara, já pensou no futuro? Na tela mesmo, no próprio vidro. Então, eu tava pensando na linha ideal do autódromo, sabe? Não duvido, isso não é difícil de fazer. Né, tem alguém que tá desenvolvendo, a Porsche não tava desenvolvendo isso? Não sei, Saiu uma notícia há um ano atrás, que em Track Day teria algo parecido. Eu vi isso daí, acho que foi no site do Top Speed há muito tempo. Acho que a Porsche tá desenvolvendo isso. Ixi, cara, não duvido nada que isso aí tá a linha ideal, e já pensou você seguir o seu fantasma agora no Gran Turismo, por aí exemplo? É mais difícil, mas teoricamente, você imaginar que você deu a volta no circuito, você tem a telemetria, você tem um GPS como referência. Então pensa assim, você passa na linha de chegada, vai estar gravado, o computador do seu carro é uma espécie de um HD, então ele vai ter toda a telemetria o tempo todo com você. Teoricamente dá a fazer, cara. É o mais complexo, mas é o Já pensou, você seguir o fantasma do Kevin Estre, do recorde, você tentar fazer a volta do... O problema é fazer isso pra Lamborghini, né?
Porque aí os proprietários vão falar, cara, é impossível, não tem como. Os caras iam acelerar o vídeo, né? Tipo fantasminha, né? What would it be? A crossover, an SUV? We like to call it a sporty SUV. Yeah. Okay. Eu queria só complementar o que vocês falaram, que assim, se o carro por fora tem bem jeitão de carro, mas por dentro parece uma Mercedes qualquer, né? Tem umas coisas que mudam, que aí isso é bem frisado, principalmente no vídeo da AutoGF e no vídeo da Carwow também, os caras falam um pouco, então aquela trama de alumínio ali no que acompanha o descansa-braço da porta, que até o cara da Carwow começa a tocar uma música como se fosse uma música. Essa linha acompanha toda a parte do painel, então passando ali por trás dos dois iPads Pro, que a Mercedes meio que colocou lá, a gambiarra pôs lá, que virou o painel e a central multimídia do carro. Aquele acabamento em ouro rosé que tem nas saídas de ar-condicionado. Fora isso, outra coisa que me chamou a atenção, esse carro vem com som Burstmaster de fábrica. Apesar de no vídeo da AutoGF falarem que a qualidade não é tão boa quanto você encontra numa classe E, mas tudo bem, tá aí o marketing para ser feito. Outra coisa que chama muita atenção realmente é o GPS. Então, assim, quando a gente começou a usar GPS aqui no Brasil, tinha aqueles aparelhinhos da TomTom lá que você tinha que atualizar, era uma porcaria. Depois veio o Google Maps, veio o Waze, então a gente fica sempre pensando assim, qual será o próximo passo? Então vale lembrar que hoje os carros têm a conexão de internet, ou você faz o share do celular para o carro, ou até o próprio carro tem lá espaço para você colocar o chipzinho e fazer. Então, o que eles estão usando nesses dados para fazer? Toda a parte de tráfego, parte de imagem de satélite, topografia, tudo isso já está lá, né, na tua central. Então, o GPS se utiliza dessas informações para prover algumas outras coisas. Igual já falaram, o próximo passo, de fato, ele abre a câmera da frente, quando você vai chegar numa intersecção, e tem uma setinha azul que vai te mostrando onde você tem que ir. E dá para perceber em alguns momentos do vídeo, principalmente da AutoGF, que a setinha, você está indo aqui, a setinha está indo reto, né, na tua direção. Aí ela faz o movimento que você tem que fazer na rotatória, antes de você chegar numa rotatória, por exemplo. Então ela sai da frente do carro, anda até a segunda saída, e aí ela aponta. Então, é muito legal, de fato parece um GPS do Forza ou do Need for Speed, igual já falaram. O que mais que tem integrado nesse GPS? O carro tem alguns modos de condução. Então, pelo que eu estava vendo aqui, são 5 no total. Quais são? Tem o D, porque obviamente o carro ele tem lá o câmbio na coluna, mas ele não é um câmbio convencional, né? Então, tem o D e você tem as duas borboletas atrás do volante. Você pode apertar a borboleta da direita e vira o D+. Você pode apertar a borboleta da esquerda, vira D- e D-. O que isso significa? É a quantidade de recuperação que você pode ter no sistema elétrico. Vale lembrar, igual o Matheus já falou, quando você acelera, a bateria vai sendo consumida. Quando você deixa de acelerar ou quando você freia, a bateria vai sendo regenerada. Então, esse menos e o menos, eles têm a função de fazer uma recuperação maior ou ainda maior dessa frenagem de volta para a bateria. Então ele funciona como se fosse um freio motor, literalmente, ou a reduzida. Você controla isso através das aletas. Qual que é o quinto modo? É o D alto. Como que você chega no D alto? Pressiona e segura a borboleta da esquerda ou da direita, tanto faz. Ele entra no modo D alto. Então o carro comanda a quantidade de recuperação que o câmbio vai fornecer para o sistema de baterias, usando o quê? O GPS. Então ele sabe exatamente a que altura você está, qual que é a topografia do terreno que está vindo na sua frente, baseado na sua rota, e assim ele calcula quanto de regeneração ele coloca no carro ou não. Então, assim, mais um extra que o GPS está fazendo com auxílio de eletrônica e da internet para calcular o terreno que está em volta. Interesting to note that a Tesla can charge up to 150 kilowatts, that's a normal Model S or Model X, but the Model 3 on the very latest superchargers can charge at a rate of up to 250 kilowatts. Lembrando que ele tem um Sailing Mode, né? Que ele não freia, né? Então você pode tirar totalmente, desativar, que o carro fica... O Corne com seus termos, né? Ele só falou um negócio engraçado, não é velejando, ele falou um termo engraçado, velho, do Sailing Mode. Coasting. Seria tipo coasting, não, mas não é essa palavra que ele usou. Eu vou ver se eu lembro. Ele usou uma palavra e falei, putz, grila, velho.
Você tem Pra traduzir aqui, o D+, seria o coasting ou o corner mode. É, exatamente. Mas o coasting tem desde a Turbo PDK, na 97 Mark II, que você tira o pé e ela desacopla a embreagem e o carro anda na banguela, assim, por dizer, entendeu? Ah, mas isso aí tem nos de dupla embreagem já. A 458. Não sei se é Califórnia, eu sei que a 458 tem, eu não me lembro agora. Como o carro totalmente elétrico, então, assim, é tudo inovado em tecnologia. Então você tem um aplicativo no teu telefone da Mercedes que você usa através do QR Code para procurar lugares aonde você pode abastecer. Então você tem um QR Code que libera o abastecimento do carro. Até o vídeo da Carwall, o Matt lá da Carwall, ele faz uma estimativa lá, ele para num postinho que eles estão, acho que é na Noruega que eles estão, que você vai descobrindo algumas coisas. Ele mostra depois de 10 minutos carregando, aumentou o alcance em 34 km. Ele até fala que o charger lá, o carregador, tá carregando e mostra a porcentagem, ela carregando em 76 kWh, que na verdade o carregador suporta até 150 por hora, o carro aguenta até 110, ele até fala da Tesla que carrega até mais. Ele dá desculpa, coisa que eu não tinha parado pra pensar, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca relacionei uma coisa com a outra. Ele dá desculpa lá que pelo tempo tá frio, exatamente, as baterias não seriam optimizadas. E em 20 minutos o carro carregou um total de 115 km, né? Então assim, eu achei interessante porque a gente vai falar mais pra frente, mas tem um modo que você já deixa pré-carregando as baterias. Quando as baterias, tipo... esquentando. É, exatamente, eu não sabia disso, eu não tinha parado... Eu já tinha ouvido falar nisso, mas eu não pensava, se você deixar sua bateria já quente, pouco antes, sei lá, uns 10, 15 minutos antes, pro carro aquecer essas baterias, quando você for carregar, ele carrega mais rápido, é interessante, né? Eu acompanho algumas coisas das marcas em geral, e é exatamente o que ele diz da Tesla. Recentemente, a Tesla alcançou um supercharger aí no carregador do Model 3, teve uma atualização aí que chega até 200 kWh, né? De 76 que estava carregando para 200 é muita coisa, né? So it's quite obviously a Mercedes, isn't it, the design? How may I help you? That always happens to me. What would you like to do? I would like you to cancel. Just shut up. Fazendo uma piada, né? Antigamente os carros vinham com kit de ferramenta, hoje os carros vêm com aplicativo, né? Como os tempos estão mudando, né? Eu achava que eu ia demorar mais tempo para ver isso, né? Eu sou novo ainda, eu acho. Mas o que eu tava comentando também, que eu acompanhei muita coisa da EQC que a própria Mercedes lançou a respeito do carro no próprio canal do YouTube dela. Eu deixei para ver os reviews mais para quando tivesse chegando a época da pauta. Mas é interessante porque eu acho que um dos grandes, talvez o maior problema, assim, que tira um pouco, assim, do ânimo de uma pessoa querer investir, assim, talvez pela primeira vez no carro elétrico, é justamente a questão de infraestrutura, né? Que eu sempre lembro que o William fala que aqui é uma coisa que vai ser complicada porque a gente joga cocô no rio, né? Mas mesmo na Europa é uma coisa meio, sabe, que os caras ainda estão desenvolvendo bastante. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem lá na Europa, pode ser que você vai atravessar de um país para outro, você vai de uma cidade para outra, mas você programa a sua rota no GPS do carro que está vinculado ao aplicativo da Mercedes. Aí o que acontece? Ele vai programar a rota em função dos locais que você pode encontrar pelo caminho para você justamente parar e fazer esse abastecimento elétrico do carro, entendeu? Isso eu achei interessante. Mas é uma coisa que eu acho que eu, por exemplo, nesse caso, legal, é um recurso que o próprio carro, a própria marca está me dando, de saber onde eu tenho como abastecer, mas eu acho que você fica assim, meio refém, sabe, do carro. Puta, eu preciso de uma tomada, entendeu? Sendo que se fosse até o Henrique falou que hoje, eu até achei interessante você falar que você gostaria de ter um carro elétrico, porque eu lembro que você falou da questão do híbrido, porque o híbrido você não fica tão refém da eletricidade, entendeu? Uhum. Matheus, mas se você for pensar dessa maneira aí, é que assim, você tá pensando na desgraça do país que a gente vive. Porque assim, é a mesma coisa que você falar, mas tem um carro a combustão, mas eu tenho medo de acabar a gasolina, que eu vou ficar meio refém. É a mesma desculpa. Mas peraí, tem um monte de combustível, um monte de postos de gasolina pelo Brasil. Você não vai ficar refém. E a mesma coisa pensando no carro elétrico. Você vai ter um monte de postos de postos elétricos para abastecer. Você não vai ficar refém. Eu concordo que no Brasil é foda, mas lá fora você não vai ter. Lá você tem bastante charger, sabe? Eu gostaria muito de ter um carro elétrico, mas para a questão do dia a dia. Porque eu sei o quanto que eu rodo por dia, o quanto que eu rodo por semana.
entendeu? Essa autonomia aí que eles estão falando na casa, da grande maioria tá fazendo nos 400 km, o que me empolga do Taycan, além de ser um Porsche que falam que ele vai ter no mínimo 500 km de autonomia, entendeu? É justamente de ser uma coisa mais voltada para áreas urbanas, assim, que você chega na sua casa, chega no trabalho, às vezes você tem a opção de estar carregando, só que é a questão, vamos fazer uma viagem, por exemplo. Minha família tem um sítio no interior que são 320 km para chegar, da porta da minha casa até a porta de lá, entendeu? Então, dá para fazer isso com uma EQC, dá para fazer isso com um e-tron, dá para fazer isso com um iPace, entendeu? E aí, sabe, eu fico imaginando, eu explicando, vamos supor, a Mercedes me emprestou esse carro pro final de semana e eu preciso viajar pro sítio, por exemplo, com meu pai, entendeu? Meu pai, eu sei que é uma pessoa que vai falar, porra, mas como é que nós vamos fazer para abastecer isso? Sabe, pra ficar na mão, eu acho que no Brasil é meio complicado. Não, entendeu? mas a questão é essa no Brasil, porque lá fora não tem isso. É o que eu falei, uma coisa do carro a combustão. Aqui a gente tem posto pra tudo que é lugar, né? Agora, aqui realmente carro elétrico é complicado, né? And Germany has really embraced the electric thing, haven't they? There's still a long way to go. Yeah. Like all the infrastructure it's growing every here and there, and the building, they're pretty busy building up infrastructure for the charging points. Então, ó, é legal que no GPS, como a gente tinha falado aí, mas mostra o alcance do carro, já imaginava, né? E o quanto ele tem de bateria, e quando você programa o posto, você tem que abastecer daqui a 100 km, lá tem um posto para abastecer tal. E até quanto que você vai chegar de autonomia lá, né? Ele marca tudo para antes no GPS, legal. E durante a parada, desculpa te interromper, durante a parada, ele também fala, por exemplo, você tá lá comendo seu hambúrguer, tomando seu café, comendo sua coxinha no posto, chega uma mensagem para você, você já tem a carga necessária para chegar no seu destino, entendeu? Então, achei interessante isso também, porque às vezes você fala, eu preciso ficar aqui mais quanto tempo, como é que vai ser, entendeu? Então achei legal isso também no aplicativo da Mercedes. É, isso aí. Uma coisa que eu falo pro Corner, que é a questão do carro elétrico, é que ele vai ter que ser... A Mercedes já é silencioso, mas vai ter que ser mais, cara, porque por não ter aquele barulho do motor, principalmente em estrada e tal, a banda de rodagem é foda. Até teve alguém reclamando aí dos testes, aí não foi mais de um até. Eu tive uma recente experiência no Civic, que a gente pegou vários Civics com a Honda aqui no Brasil, né? E eu acho que eu tinha comentado com vocês que você pega o trecho da rodovia, aí você tá lá, joga aqui, acho que tem sexta marcha, se não me engano é sexta, e é muito silencioso. Assim, o motor do carro é muito silencioso, mas o pneu do Civic atual, o normal ou o Touring, cara, é muito barulhento. Então você coloca, mas aumenta o som. Cara, o pior é que não é suficiente, é bizarro. O barulho da banda é muito alto. E o Civic, não era o Civic, eu não lembro que carro que era, acho que era o Civic, que ele tinha, eu falo que é um erro de projeto, porque do em cima retrovisor, né? Fazendo barulhinho, você percebe que o vento passando ali, acho que foi no Civic mesmo, tem uma hora que eu falei, nossa, que barulho é esse? Aí eu baixei o vidro e falei, nossa senhora, o vento passa aqui e faz um puta barulho. Então assim, o carro vai ter que ser muito mais silencioso, sabe? Você pode, como eu falei, você pode aumentar a música, o rádio e tal, mas é complicado, cara. E esses carros, eu acho que a EQC tem, que eu não vi muito eles comentando. Mas eu sei que esses carros elétricos, por não produzir muito barulho assim, eles estão emitindo um sonzinho pra fora do carro, né? Um som bem discreto, mas pra não... Como é que se fala? As pessoas perceberem que tem um carro chegando. Principalmente a criançada aqui em bairros de interior que andam pela rua, às vezes estão brincando aí de bola e tal. O Jeremy até falava a questão do Prius nisso daí, né? Que você toma susto porque o carro é tão silencioso que você passando, o pessoal não sabe que você tá passando com o carro, né? Então pode tomar susto se atropelar uma pessoa sem querer, né? Um amigo meu quase foi atropelado no Japão as 2 vezes por conta disso. Sério? Tava indo pra rua, ainda mais que lá é mão inglesa, né? E não percebeu o carro vindo, porque não emite nada. Então, de fato, assim, é uma coisa que as montadoras tinham que pensar, uma forma de fazer, pelo menos um aviso sonoro de que tem um carro se aproximando, né? Nem que seja discreto, mas alguma coisa que diga que o carro tá chegando. Foi no até Japão, legal isso? Desse ponto, foi no Japão. Foi até legal você levantar desse ponto também, que numa parte do vídeo, acho que é da AutoGeFu também, eles comparam o nível de ruído de um carro a combustão com um carro elétrico em diversas situações. Então, por exemplo, marcha lenta, velocidade baixa, velocidade média, velocidade alta. E o carro elétrico ele só é tão barulhento quanto um carro a combustão interna
nesse primeiro momento da velocidade baixa. Não sei se barulho do vento, barulho da banda de rodagem dos pneus, que nesses carros eles vão ser pneus mais verdes, né, visando maior autonomia, de fato eles vão ser mais barulhentos, então é uma coisa que acho que as empresas têm que começar a pensar. Melhor acústica interna, ou talvez começar a trabalhar com cancelamento de ruído, igual a gente já vê na indústria de telefones celulares e etc., de fones de ouvido. Acho que seria uma boa oportunidade deles melhorarem isso daí. E a grande questão é que talvez seja mais no pé mesmo, né? Porque nos pés que eu falo que é a posição dos pneus, das rodas, né? Então você tem que melhorar o isolamento ali, sabe? A S, a classe S, a série 7, ela tem aquele duplo vidro, né? Então quando você levanta você vê o duplo vidro assim, então você não vê aquele barulho de follow. Agora o problema não é só o barulho de fora, é o barulho no pé ali da banda de rodagem, né? Então eles têm que melhorar isso daí. Até, inclusive, a Mercedes tem um opcional de rodas que diminui o arrasto do carro, eu tava vendo sobre isso daí. O rapaz o Matt da Carwall, ele traz a questão do acabamento ser melhor que os Teslas. O pessoal tem batido muito em Tesla por conta disso. Às vezes eu acho que é um pouco de exagero, apesar que eu gostei muito do Thomas. Mais pra frente eu vou falar, mas ele traz algumas questões, assim. Eu gosto do Thomas porque apesar de ser alemão e o produto ser alemão, aí você fala lá vem o nojo. Você já pensa assim, né? Mas não, ele é muito bom, sabe? Ele fala, não, o Tesla tem alguns atributos que eu no meu... Achei aqui. Uns atributos que no meu ver são melhores até, né? Como, por exemplo, a interface. Porque o Tesla não parece um carro normal. O interior também, aquele tablet e tudo mais, porque acho que é muito mais bonito, né? Achei interessante isso daí. But Mercedes reckons comfort and quietness are more important to its buyers. Concorrentes. Audi e-tron, Jaguar I-Pace. E o pessoal tava falando do Model X, mas na verdade é o Model Y, né? Que acabou de lançar da Tesla aí, recentemente anunciado, né? Lembrando que o e-tron e o I-Pace anunciaram um recall aí. O I-Pace é a questão exatamente do que a gente tava falando, você tira o pé do acelerador, ele vai regenerar a bateria, ele frenando, né? O problema disso é que isso demora muito para acontecer. Então, se você vai tirar o pé para frear o carro, ele demora alguns segundos. Então, a questão que, você pode acontecer acidentes, né? E no e-tron, até no I-Pace, estavam falando de um problema de bateria, um problema de recarga. No e-tron já é questão de bateria mesmo, né? Pode vazar até chegar a ponto de pegar fogo. Tesla sofreu muito isso daí com até teve caso, tem vídeo no YouTube que você acha até interessante isso daí, que os bombeiros, eles têm que ter consciência disso, porque tem um vídeo no YouTube, eu vou ver se eu procuro, se eu achar eu ponho na descrição, que eu acho que é um Model S, que ele bate e pega fogo. Só que o que acontece? Chega o caminhão de bombeiro e eles vão começar a pegar fogo, sumir a chama e tal, e o cara vem com água. Não pode jogar água porque aumenta o fogo. Então o que acontece? Aparece assim, pegando fogo, aumentando fogo, e depois chega um outro caminhão com espuma. Então olha como você vê como são as coisas, né? Você tem que preparar realmente. E é importante até... Eu não sei como é que as montadoras estão fazendo isso. Pelo menos aqui no Brasil, não sei se alguém já pensou nisso, né? Alguma dessas montadoras. Mas seria legal fazer... chamar o pessoal dos bombeiros mesmo, controle de incêndio, para eles serem treinados nisso. Eles sabem, é óbvio que eles sabem apagar. A questão eles identificar um carro elétrico, né? Sabe, por exemplo, que os caras, a gente sabe de carro, a gente vai saber identificar um carro híbrido e um carro elétrico, né? Mas de maneira geral, quando popularizar, né? Como é que o bombeiro vai saber se é um carro a combustão, se é um carro híbrido, se é um carro elétrico? Então eu acho assim, acho muito importante o trabalho do corpo de bombeiros, né? As montadoras chamarem o corpo de bombeiros, darem cursos, de maneira para você... Como é que eu sei se é um carro elétrico, híbrido ou a combustão? É assim, procura características, sabe? O cara bateu o olho, puta, isso aqui é carro. Então, cara, tem que ser espuma. Não pode jogar, sabe? Identificar isso na hora. Isso é importante. Isso aí que você falou, cara, tô lembrando aqui, não sei se eu vou falar besteira agora, mas aqui no Brasil a gente tem dois tipos de extintores, né? Um que é água comum e outro que eles chamam de pó químico, né? Então tem lá no próprio extintor, assim, onde você pode usar, onde você não pode usar. Agora eu lembro de ter lido ou ouvido em algum lugar, de novo pode ser que eu esteja falando besteira, mas só lembrando aqui, pegando na minha mente, que a cor da chama era diferente, dependendo do que pega fogo. Então se fosse para você usar o extintor do tipo A, tinha umas cores lá, se fosse do tipo B, tinham outras cores. De novo, pode ser que eu esteja viajando, mas eu lembro de ter visto algo assim. Não sei se seria igual para os carros, né? Porque a gente está falando aí de baterias de íon de lítio. Eu não sei celular pegando fogo, como é que é, não lembro de ter visto isso, mas
eu tô lendo nesse momento, eu digitei aqui no YouTube, até curioso, eu entrei, olha isso, um canal chama The Grand Tour Fans, e tem um vídeo de um Model S pegando fogo aqui em Los Angeles. A chama é normal, Henrique. A questão que é o seguinte, ela é laranja, só que ela tá concentrada embaixo, que acho que é por conta das baterias. Então, assim, tá pegando fogo forte no... Como é que se fala? Na sola do carro, sabe? Embaixo, não tá pegando, tipo, na frente ou em cima. Mas a cor da chama é engraçada, porque ela é laranja e ela parece que ela tá soltando labareda. Mas é a mesma cor, entendeu? Mas é... Bom, de qualquer maneira... Eu tô achando um outro aqui que teve na Califórnia também. Mesma coisa, Henrique, também é laranja, então eu acho que nessa questão do carro elétrico a gente vai procurar mais aqui, mas... Ah, achei o vídeo que eu queria, Tesla Catchfire, é esse vídeo aqui, vou ver se eu coloco na descrição. E o cara, eu lembro, o cara joga e não apaga, levanta a chama. Complicado. Posso estar falando besteira também, mas eu li uma coisa a respeito do i8 ter pego fogo e parece que a BMW falava que o carro tinha que ficar submerso na água. Você tinha que colocar o carro no container com água, porque dentro de um período X de horas lá ele podia entrar em combustão instantânea de novo. Tem duas, tinha isso daí mesmo, carro que... Porque é o seguinte... A gente acabou falando do abastecimento aí para o carro ter melhor eficiência de carregar, a bateria tá quente, só que assim, é uma reação química que acontece nas baterias, né? Então, teoricamente, assim, você apagou o fogo, eu não sei como que os caras estão fazendo, se eles devem jogar algum produto temporariamente para deixar, eu não sei se é isso, tá? Mesmo seguindo o padrão dos colegas aí, dos amigos, posso estar falando besteira, mas tem que jogar algum líquido em cima que ele congela a bateria para você ir para estudo e afundar o carro, porque eu já li isso aí, Matheus, mesmo, de você tem que deixar o carro submerso porque pode continuar a reação química. Até eu perguntei, recentemente eu fui com o Cone na Caltabiano, a gente foi convidado num coquetel lá de sábado da Mercedes, lá tem a loja do lado da Jaguar, e lá tinha um I-Pace, né, o elétrico. E eu conheci um vendedor chamado Luiz, muito gente boa, explicou. É muito bom, que foi um dos únicos vendedores assim que eu tive contigo. Sabe aquele cara que dá gosto, porque o cara realmente sabe o que ele tá vendendo. Ele teve treinamento de quase tudo ali, né? Então eu fui perguntando. E foi aleatório, não peguei tipo, procura o Luiz que ele é especialista. Não, a gente entrou lá, começamos a olhar a I-Pace. E veio ele, começou a dar atenção, perguntei várias coisas. E ele tava falando, quando ele chegou a perguntar o momento de bateria, como que funciona a garantia. Tava falando garantia de 8 anos e tal. E como que é, né? Como é que é a troca e tal. Então, ele falou... E eu lembro, acho que o Gustavo tá explicando isso daí. Que o Gustavo já mexeu com esse negócio de bateria também, né? Acho que o chefe dele faz manutenção. Era o professor dele fazer manutenção em baterias. São várias ligadas um junto à outra. Você tira uma quantidade. Você corta uma parte da bateria. Você não substitui ela por completo. Não é uma peça só. Então, você substitui a peça ou uma quantidade que está... com problema, ou deu, sei lá, deu falha, ou já tipo deu eficiência dela, e você substitui ela. Então, Matheus, a questão de pegar fogo, talvez, puta, cara, realmente não tenho ideia, tem que perguntar para engenheiro e para os bombeiros isso daí. Mas os bombeiros lá da Europa, principalmente, né, que tem mais contato nos Estados Unidos, se tem que abrir a parte de baixo do carro e ver as baterias que foram comprometidas, tirar e separar das demais, sabe? Essas foram comprometidas, jogar uma espécie de uma pasta que eu tinha ouvido falar, eu acho que era do carro elétrico isso, para segurar a temperatura e não entrar em combustão de novo, entendeu? Então é coisas que tipo, são outras variáveis que não é tão simples assim, né? Now those batteries feed to the wheel 408 brake horsepower, 765 Newton meters of torque, and gives you 0 to 60 of 5 seconds. And of course, then that's why this model is called EQC 400. Because it relates to the horsepower, a lot more easy to understand than Audi's e-tron 55, for example. Eu vou puxar mais uma vez pro interior do carro. Então a Mercedes trabalhou muito bem, tá? Eu falei aqui brincando, né, que o interior é bem parecido com a Mercedes regular, mas isso não é uma crítica, e sim um elogio, que eu acho que o interior das Mercedes está bem bonito mesmo, né, para falar a verdade. Na parte do painel ali, conta-giros e marcador de velocidade, você tem várias opções também de personalização, de informação que você quer ver. Então tá cada vez mais customizável, tá parecendo mesmo assim um Virtual Cockpit, né, da Audi e da Volkswagen, mas puxando para o mundo Mercedes, um pouco mais conservador, mas ainda assim com muitas opções e muita personalização. Esse carro tem head-up display,
e o que esse carro exibe no head-up display, né? A velocidade que você está, a velocidade permitida pela via, que é mais uma informação que o GPS deve trazer para você, e direções do GPS. Eu não consegui ver em nenhum vídeo, não lembro também de ter visto como que essas informações são exibidas, né? Se é mais 3D ou se é uma informação mais simples, mas de qualquer forma ele está lá para você saber para onde você está indo. Fora isso, o painel multimídia ali do lado direito ele é todo touch. Você também consegue controlar através de um trackpad ali no console, onde seria o câmbio do carro. Tem um botão ali que é um shortcut para a parte elétrica. Então o que você consegue comandar ali? Coisas que já falaram, né? Por exemplo, onde eu carrego, qual é a estação mais próxima, para você achar uma estação no meio do seu itinerário. Você consegue ver a quanto o veículo está sendo carregado, quanto de bateria você tem, quanto de autonomia, se isso vai ser suficiente para você chegar no seu destino ou não. Isso é bem legal também, ver essas informações sendo exibidas, porque assim, traz preocupação pra gente, que a gente não tá acostumado, né, com esse tipo de coisa. Trazendo pra realidade aqui do Brasil, puta, e se eu ficar sem energia, como é que eu vou fazer? Né, vale lembrar que assim, você pode plugar esse carro numa tomada de parede e carregar. Só vai demorar um pouco mais para fazer isso, claro. Né, mas a Mercedes tem vários tipos de adaptadores que você pode colocar lá no tanque do carro, vai entre aspas. E cada um vai se comportar de uma forma. Eu achei um site aqui, depois eu passo para vocês, eles falam... O site chama Electric Vehicle Database. Então nesse site aqui, por exemplo, traz todo o dossiê da EQC. Ele traz também possibilidades de carga. Então ele fala de carga normal, que seria um adaptador que eles chamam aqui de tipo 2, e o Fast Charging, que eles chamam aqui de Combined Charging System. Então os plugs são um pouco diferentes. Cada um deles vai trazer um resultado diferente. Então você pode plugar numa tomada de parede normal aí, e você vai demorar até 41 horas para carregar o carro. Então você tem uma taxa de 9 km por hora. Então a cada hora que você deixa o carro carregando, você ganha uma autonomia de 9 km. Até um fast charging, que seria o ideal, né, que o cara da CarWall fala, que você carregaria os 430 km de autonomia vai em 1 hora, por exemplo. Isso aí é bem interessante. Uma realidade bem distinta daqui do Brasil, claro, né, mas bem interessante. The front. Mixed bag as far as I'm concerned. This is an AMG line car, and most cars in the UK I suspect will be AMG line, but there are versions that get a big chrome strip that runs all the way around there, and for me it looked really cheap and nasty, not what you'd expect on a premium electric car. Eu tinha, nesse do que eu fui ver o iPace, eu tinha perguntado várias coisas lá pro vendedor, né, pro Luiz. Eu perguntei pra ele até negócios de, putz, como é que funciona o esquema do postinho, né, que eu tenho que colocar na minha casa, no meu apartamento, né. Aí falou, a gente tem uma empresa parceira que só cuida disso, o posto cuida de 10 a 15 mil reais para adaptar na sua casa, no seu prédio. Se for no seu prédio, ele puxa uma espécie de uma extensão da energia da tua residência até do teu andar, né? Até desse tem cabeamento. Tava pensando tudo adaptado. Os prédios modernos hoje já tem isso, né? Meu irmão não tá mais morando aqui no Brasil, mas quando ele tava aqui, ele já fala, minha cunhada também, os dois engenheiros civis, eles já falaram, não, aqui em bairro nobre, nos prédios assim, já tem, já recebe adaptação. Os que não tem, já estão preparados. Eles falaram assim que nos prédios mais novos, tipo, não tem um postinho, mas assim, já tá preparado, é só instalar o aparelho, ligar, já era, né? Então isso é bom. No vídeo do Jay Leno, tem um rapaz lá que chama Bastian, que é um engenheiro de teste, eles estão com um protótipo da EQC lá. Tem um rapaz que acaba se contradizendo, uma hora ele fala que em 2022 vão existir mais 30 modelos totalmente elétricos da Mercedes, aí depois ele volta e fala que são 10, porque vai ter 2 carros pequenos e a ideia é ser mais 8. Eu achei numa outra reportagem o número 10 mesmo até 2022, então se você está acostumado a Mercedes lançando um carro até outra, ontem anunciou a EQB, que é o carro entre... GLB, que é entre o carro entre a GLA e a GLC, que leva 7 pessoas, vai entender porque que a Mercedes lançou isso, conseguiu achar um carro ali no meio. E atualmente tem o EQC, né? O próximo que a Mercedes já lançou como segundo conceito, deve ir em breve, eles estão chamando de EQV. Tá, como EQV Concept, é tipo uma Vito, uma Matrix, uma classe V, é uma vanzinha executiva que vai ser totalmente elétrica, é o próximo carro da Mercedes, né? O Thomas do AutoGefu comenta que a maior parte do tempo a EQC é tração dianteira, só que quando você realmente está no modo mais extremo, que ele aciona o eixo traseiro, né?
Ele até comenta que é exatamente o oposto no Audi e-tron. Então o Audi e-tron, a maior parte é tração traseira, no modo extremo lá, vai ser tração dianteira. Até é engraçado porque na Audi você espera o contrário, né? A Audi sempre deu preferência mais por tração dianteira e no limite ação na tração integral, só que aqui é o contrário, né? Capacidade dele de carga é menor que do Tesla. O Thomas diz isso, achei legal. Falei, puta, legal. O alemão, ele pelo menos fala algumas coisas assim que não massacra. Você pensa assim, o inglês adora vangloriar do seu produto, mas o Thomas ele já é mais direto, né? Diferente da AMG GTR Pro, que a gente já falou aqui, o processador do computador de bordo eu achei mais rápido. A gente tinha comentado da AMG GTR Pro, principalmente no vídeo do Shimi, que ele tá mexendo pelos menus e o modo dá uma travadinha ali, sabe? Aí você fala, puta, que bosta, velho. Um carro desse nível assim. E o da EQC lá, o Thomas até elogia, né? Falou, não dá uma travada, tá bem aqui, tudo bem. Tem a questão daquele sistema, acho que é M-Books que chama, que é o Voice Activation, que se você fala Hey Mercedes, e ele adiciona conversando por voz. Eu acho uma bosta a Mercedes ter feito isso daí, Hey Mercedes, porque Mercedes não é um nome comum aqui no Brasil, lá fora até tem. Só que sem querer você falar Hey e falar o início do nome, ele já vai, o carro já vai querer intrometer, não sei, meu, a Mercedes tinha que ter mudado Skynet. isso. Tem uma edição aí entre as que o Henrique falou, que é a EQC Edition, seria 1886, que seria o ano do início da Mercedes, no ano de produção, do lançamento, né? Então, eles falam que essa edição é uma homenagem ao primeiro carro da Mercedes, aquele primeiro lá, né? Só para lembrar o ano de surgimento. Então, o acabamento é em dinâmica, som Burmester, melhor acabado, ar-condicionado com fragrância e ionização, como tem na classe S. Você tem um sistema que chama Energizing Coach, meio que coleta os dados da rodovia, tempos de viagem, tráfego. Tipo, eu até achei quando começou a falar isso, eu tava lendo press release e falei, putz, isso aí é Black Mirror total, né? A Audi tem um sistema parecido que a gente já comentou aqui, talvez seja do e-tron, que você tem... Não, acho que não é no e-tron, não. Acho que no A3 Q8. tem isso lá fora. Q8 também, verdade. Foi no NBcast da Q8. Foi, exatamente. Que você... Sei lá, vou dar um exemplo. Ele acha a vaga pra você. Não, o seu carro avisa pros outros carros, tem uma vaga ali. Exatamente. Você tá andando por um bairro e tal. Aí você tipo, puta, eu tenho que ir um outro cara que você nem conhece, precisa ir na rua tal. E você passou por lá. E o carro disse, nesse momento tem uma vaga disponível lá. É meio Black Mirror isso daí. Eu não sei até quando isso a legislação brasileira permite, porque aqui eles não deixam nem com um negócio, faz parte, né, da legislação, não deixa aquele negócio de radar de velocidade média. Aliás, você viu isso aí, Henrique? Não tem mais, né? Tiraram, derrubaram isso daí. Tinha na 23 de maio aqui em São Paulo, tinha na Marginal Tietê um trecho, tiraram totalmente agora. Graças a Deus, velho. Era sempre uma caixinha de surpresa e servia para medir time attack, né? Porque não era multa, era só notificação. Eles derrubaram isso aí porque o argumento era que interferia no direito de ir e vir, né? Então, é contra a Constituição, por isso que não daria certo isso daí, né? Você tava falando de interior, infelizmente, Henrique, esse não é um carro que tem o selo de carro de putão, né? Porque cadê as luzinhas? Cadê a balada lá dentro? Os caras tiraram, porra. Verdade. Perderam um marketing bom aí, pô, Mercedes. A galera adora as luzinhas. E achei interessante também que o Thomas fala muito que o couro de vaca até é um opcional, né? Mas tem pouca coisa de origem animal, né? É um couro sintético ali, o tal do microfibra aí, que fala também, o couro do MG também. Isso, né? BMW fez no i3. Eles falam muito de material reciclável, né? i3 e 8 fizeram isso, exatamente. Tem um sistema também que eles chamam Maintenance Service e o tal de Pickup Delivery Service, que através de agendamento por próprio computador, próprio celular, você consegue ver uma equipe, coleta o teu carro, dá manutenção num período de 6 em 6 anos, uma vez por ano. Isso é animal também. Você tem a opção de garantia estendida da bateria em até 8 anos ou 160 mil quilômetros e pode ser transferido para o próximo proprietário. Porque aqui no Brasil tinha uma putaria da Hyundai, né? Não sei quem tá ouvindo aí, ou se vocês dois saberem disso. Mas um tempo atrás, soubessem disso. Mas aqui atrás, um tempo atrás, a Hyundai, ela tava comercializando os carros, a garantia acho que era 5 anos, um negócio assim. Beleza. Só que só para o primeiro proprietário. Então, digamos, o Henrique comprou o carro, aí tipo, passou 6 meses, vou vender. Aí eu compro e não tenho mais direito a essa garantia. Cara, isso era absurdo. Teve processo e tudo mais. Talvez seja até coisa rolando até hoje. Isso é um absurdo, né? Os 5 anos de garantia
Na minha opinião, é um absurdo, só tinha para o primeiro proprietário, né? Tem um sistema chama Water Cooled Onboard Charger, que é o OBC, que é o que eu tinha falado de ele pré-aquece a bateria para você parar o carro e colocar o charger, né, o carregador nele mesmo para poder carregar mais rápido. Eu acredito, como eu tinha falado, o maior rival é o barulho interno agora, que os caras vão ter que lutar para acabar com o barulho interno, porque você vai ter a banda de rodagem como o maior inimigo. Mandei uma mensagem, por fim, mandei uma mensagem pro pessoal da Mercedes do Brasil aqui, perguntando quando viria, né? Fala dos contatinhos, vai. Ai, se lascar. Aí eu falei, pô, e aí, né, tipo, a Jaguar aqui, ela já vendeu 30 unidades, chegou 15, vai chegar mais que isso, tudo vendido. Tem 426 mil reais, né? Era 400 pau, da iPace era por aí, 400 pau. Dava pra chegar nesse valor, 400 pau. E, pô, aonde tá andando aí o protótipo por São Paulo, o e-tron e tal, né? E aí, né? A Mercedes já tá chegando aí, já estão comercializando. A minha resposta, a minha surpresa foi que, tipo, puta, nem tô sabendo, vou ver isso pra você. Aí eu já pensei, puta que pariu, já fiquei assim já, né? Nossa senhora, fim do ano e olhe lá, né? Tempo depois ele voltou falando, então, no planos que eu vi aqui no segundo semestre de 2020. Então, assim, a gente vai ter esse carro só no final do ano que vem, o que eu acredito que vai ser no salão do automóvel do ano que vem, né? Meu Deus. Então é meio bizarro, cara. A Mercedes, infelizmente... A Mercedes aqui do Brasil andou tomando umas porradas, né? Primeiro você falou o preço também. Era 500 pau, né, que tinha falado do eu não EQC, lembro, né? Eu passei pra vocês, era 500 pau? Eu não lembro agora. Que seja 500 pau. A Mercedes tomou 2 porradas fortes aqui no Brasil, né? Primeiro com a classe X, aliás, quando a gente teve no último salão do automóvel, foi foda. A gente viu os carros, tal, não sei o que, a gente viu 2 Smarts elétricos, 2 ou 3 elétricos, não me lembro agora. Aí eu falei, nossa, até eu perguntei pra esse amigo da Mercedes aí, tá, mas o que é isso aí? Vocês vão voltar a trazer Smart, mas elétrico? Falou, cara, isso aí foi pra... Como é que se fala? Pra preencher showroom aqui no salão do automóvel. Porque na verdade a gente tinha 4 classe X abastecidas, lavadas e prontas para vir pro salão do automóvel, mas por uma ordem maior foi cancelado. Aí eu falei, como assim cancelado? Não vai vir mais classe X? Ele falou, cara, a gente não sabe ainda, mas a ordem foi para não trazer esses carros. Depois a gente descobriu questão de crise na Argentina, a gente descobriu aqui no Brasil também. Então a fábrica ia ser em Córdoba, né? Ia produzir a classe X, a Renault Alaskan e a Nissan Frontier, né? Frontier. Ia ser produzido aqui, esses 3 carros dividem plataforma, né? Então não deu certo. E lá ia ser, até o Lalo comentou, acho que é a classe A sedã, acho que ia ser lá também, né? Também, então a gente perdeu classe X e perdeu classe A sedã. Tomara que, sei lá, os caras repensem ou ver, não sei se já foi cancelado totalmente, mas a Mercedes eu imagino que, eu tava até comentando com o Matheus, com o Henrique, com os meninos, com o Vinícius, tal, com o Lalo, o Gustavo também, que a Mercedes, assim, para lançar um carro desse em qualquer país, tem um trabalho da equipe local, né? A Mercedes do Brasil trabalha para qualquer carro. Quando eu falo Mercedes, pensa BMW, pensa Audi, todas as marcas, até a Porsche agora que tá oficialmente aqui. Cara, tem uma equipe trabalhando para homologar, fazer manual, traduzir, fazer tudo que você imagina de legislação, até equipamentos eletrônicos, tipo, que a gente comenta muito do crash test lá, da ANEL, né, que é a empresa que homologa equipamentos eletrônicos e elétricos. Então você precisa ter essas empresas precisam acompanhar e precisa, como se fala, homologar no país. Então você vê a Mercedes fazendo esse trabalho que ela fez com a classe X e com a classe A sedã, ser, entre aspas, amassado e jogado no lixo, é meio frustrante, né? Então é uma pena isso que aconteceu, porque eu imagino que dá uma frustrada fodida na galera, da equipe do Brasil, pelo menos, né? Em saber que fez tanto trabalho e o carro não vai pra frente, não deu certo. Então é meio complicado, né? O verso que tá acontecendo, né? A gente falou tanto de tecnologia, esqueci de falar que dá pra usar o NFC pra abrir o carro. Ah, verdade, dá sim, dá sim. E dá pra programar, eu tinha visto, acho que era programar até 4 celulares, se eu não me engano. E você pode ter um modo de emergência, não, acho que não era nesse carro, acho que era no e-tron. Que você, por exemplo, tá? Você, sei lá, Henrique, eu divido o carro com você e você perdeu o teu telefone, você foi assaltado, o que seja, dane-se. Aí você fala, eu preciso ir embora, fudeu, e agora? Eu consigo, pelo meu celular, desbloquear o teu carro. Desbloquear o carro que a gente divide, legal. Entendeu? Assim, por
Isso é legal. É uma espécie de um sinal GPS, eu não sei como que funciona, mas eu acredito que seja um sinal de internet mesmo, né? Eu consigo desbloquear pra você, assim, sabe? Através de código que você coloque, eu coloque. Eu tinha lido, acho que era o e-tron que era isso daí, né? Então é isso aí. Foi bem pensado. This one here equipped with an adaptive suspension. That's standard equipment. The air suspension is not available. I suppose that's, because you don't have room for that as you would have in the normal GLC. Bom, queria ver agora, a gente tá entrando na fase dos 8 anos aí de P1, LaFerrari, 918, né? A gente tá chegando no fim do ciclo do que seria a vida útil dessas baterias aí. Verdade, e eu quero ver, né? Eu quero ver como é que vai ser pra trocar isso aí, se vai ter atualização, se essas porra vão começar a dar problema, como é que vai ser. E que mais que tinha pra falar da EQC? Infelizmente não assisti o vídeo do Jay Leno, queria ver, porque, além de ser uma minhas pessoas favoritas relacionadas a carro, ele testou um protótipo, né? Que é uma coisa que eu sou louco a respeito, né? Ai, se lasca. O Matheus tem uma tara por protótipo, cara, que eu nunca vi isso. Não entendo, cara. Se você pega uma pulseira, Matheus, é um protótipo, essa pulseira, puta que pariu, ele fala assim, entendeu? Eu nunca vi isso. Qualquer coisa não é nesse nível, pra uma pulseira, é sim, né? Não, é sim, qualquer coisa que você joga pro Matheus é protótipo. Ele não, já dá um tudo pro Matheus é protótipo. O iPhone é protótipo. Não, eu gosto de carro de corrida, tipo da década de 60, 50, que era coisa que a galera dirigia pra... Tipo, o cara saía da casa dele com o carro, ia pra pista, corria a corrida e depois voltava pra casa dirigindo. E os protótipos eu acho legal, assim, porque eu acho muito... Eu acompanho essas coisas de... É muito legal você ver esses leilões. Você pega da Sotheby's, você pega também da Bohans, que você, tipo, os caras contam a história daquela unidade, às vezes você vê umas coisas... inclusive eu precisava ter lido, hoje faleceu um dos maiores pilotos de teste de todos os tempos, assim, um britânico, esqueci o nome dele, o nome dele é complicado, caralho. Ele testou aquele XJ13, ele era fudido da Jaguar, o cara, ele tipo, sofreu acidentes absurdos assim, o cara não morreu porque Deus não quis, entendeu? Morreu com 98 anos. E eu vejo essas coisas assim, eu mando o link aí pra vocês depois, isso era legal. Prometo que no próximo NBcast aí eu vou... Nossa, 48 na introdução eu começo tempo, a falar um pouquinho dele. Pois é. E como é que fala? Você lê essas coisas, tipo... eu tava falando pro William, vou pegar um carro como exemplo. Tem o Jaguar E-Type, tinha a versão de corrida dele que era o E-Type Lightweight, né? E teve 2 Lightweight que eles foram meio que convertidos para uma especificação low drag, né? De baixo arrasto. E um deles, que é o 49FXN, a placa dele, os caras, tipo, eles fizeram na casa deles, na garagem deles na Inglaterra, assim. Só deu certo porque um tinha tipo a garagem, o outro era engenheiro, o outro tinha um conhecimento de mecânica. E você vê eles desenvolvendo o teto, né? Do teto ser mais baixo, ele ter uma traseira um pouco mais... um desenho mais rápido. Eles iam testar o carro na autoestrada que tinha do lado da casa de um deles. E eles iam com um carro do outro, com uma câmera fotográfica, tirando foto do carro. Porque atrás do carro tinha um monte de barbante amarrado... que era pra ver como era o comportamento do ar. Então, tipo, de certa forma, um protótipo. Então, às vezes tem carro da Porsche, tipo, o carro nasceu como um 930, aí ele virou um 934, aí 934,5, 935, aí, tipo, o motor dele vai para outro carro. Eu gosto de umas coisas meio loucas assim, sabe? E eles têm essa questão do protótipo, e eu ficava brincando porque... por causa de 2 carros, a nossa F50... Imagina se não ia citar a F50 é a porra da cena, né? A nossa F50 é protótipo e a nossa, entre aspas, ainda, porque ela tá aqui ainda, né? Estão falando que esse carro talvez fique aqui, talvez voltar pra fábrica, vamos ver, né? Bom, se já conseguiu... Então, olha, cala a boca, nada a ver, não fala aí. Retira o que você falou. Na edição você bipa aí, senão os caras têm dinheiro, os caras vão me mandar matar o William, falando sério. E corta toda essa parte aí, falando sério. E a nossa cena protótipo, então, não, pelo amor de Deus. Você sabe que os caras escutam essa merda. Aí depois morreu o Matheus, do nada, Skynet, alguma coisa, Black Mirror aconteceu com o Matheus, não é legal, né? Então, corta tudo isso aqui. Então vamos parar por aqui. Ai, meu Deus, e o que mais que tinha pra falar? E eu entendo o que você falou de o carro elétrico ele tem que ser um produto radical, diferente,
pro cara ter um impacto quando ele entrar no showroom, mas eu acho que se eles fossem uma coisinha mais low profile, por exemplo, hoje entra um senhor na concessionária da Mercedes para conhecer o produto Mercedes. Aí o vendedor fala, o senhor está interessado em qual carro? Eu gostaria de uma classe S. Aí, beleza, conversando com o cara, tipo, por que um cara... Matheus, peraí. Permite interromper, porque o cara não vai chegar falando isso. Eu quero um carro confortável pro meu motorista. O cara vai chegar e falando isso, entendeu? Mas tudo bem, é segue, assim também, segue. Né? Não, eu dei o exemplo da classe S. A classe S sempre foi um exemplo de um flagship da Mercedes, muita tecnologia e tudo mais. Então, tipo, por que o cara, se ele só vai usar o carro para ir num restaurante, para ir num almoço com a família, usar durante a semana para ir no escritório, para ir numa reunião de negócios, por que o cara tem que ter um V8 se ele pode ter, para ficar parado no trânsito, um motorzinho elétrico? Entendeu? Essas coisas eu acho que seria mais fácil de você alavancar, entendeu? A ideia do carro elétrico, porque, porra, não, nós temos que... Por exemplo, quando eu tava na Califórnia lá pra ir no Sport, que eu peguei 500 e caralhada de quilômetro de estrada, a faixa da esquerda deles é a Fast Lane. Você só pode estar com, no mínimo, 3 pessoas no carro, e tem pedágios que controlam isso, e é faixa liberada para carro elétrico. Então, tipo, eu via passando Golf E, Tesla, o Zoe não, aquele da Nissan, o Leaf, entendeu? E é liberado, é aquele trânsito desgraçado da Califórnia, todo mundo parado, e os Tesla aqui na esquerda, os Golf E, todo mundo embora. Até o carro a galera coloca adesivo, assim, veículo elétrico, tipo, espalhado no carro inteiro, porque tem câmera para pegar, então acho que alguém já deve ter tomado multa, o cara para não tomar outra multa, ele põe bem na cara lá que o veículo elétrico, entendeu? Então eu acho que, tipo, ia alavancar muito mais. Você ter, por exemplo, o Henrique apareceu agora na imagem aqui, ia alavancar muito mais. Você ter, por exemplo, esses veículos mais de luxo, assim, não são carros tão estradeiros, mas que são coisas que você vê sendo usadas de final de semana só pro cara ir no restaurante, ou durante a semana pro cara ir trabalhar. Uma classe S, um Audi A6, um Audi A8, entendeu? Esses carros assim, SUV, que a galera vai usar só em centro urbano mesmo, ter a opção do carro elétrico, entendeu? Eu acho que seria muito legal. Porque para muitas pessoas eu acho que acaba fazendo mais sentido. Eu vou ficar parado no trânsito com um V8, com um puta motorzão desse. Não, eu tenho um carro elétrico, só que numa classe S, com todo o luxo, conforto e status da classe S, entendeu? Que é por isso que a classe S vende tanto. Então, eu concordo e discordo de você. Tá bom, então. Deixa eu só falar alguma coisa. Primeiro, falar um recado pro Luiz, que tanto pediu o negócio da pauta da SLR McLaren. Meu comentário é o seguinte: calma, porra! Vocês estavam esperando o Mr. JWW, porque o Matheus estava falando que a gente ficou sabendo que ele dirigiu a SLR McLaren. Você falou que foi logo depois da SLS Black Series, né? Positivo. Só que assim, ele tá, provavelmente o Matheus até falou aí que ele tá no Gumball aí, então ele deve estar atropelado, sem tempo de editar e tal. Deixa ele soltar a pauta da SLR, porque já aconteceu, como eu falei no início desse episódio, de que a gente vai gravar uma coisa, aí 2 dias lança um vídeo foda, puta que eu pariu. Então, calma. Vamos fazer o seguinte, chega pro Mr. JWW, comentem todos os vídeos dele. Cadê a SLR? Porra, escreve assim, entendeu? Que aí, a gente vê e a gente grava um vídeo bem legal. Tem bastante coisa da SLR McLaren que vale a pena falar, ok? Mas posso falar? Não adianta nem ele comentar nos vídeos do James, porque a gente já tem uma próxima pauta pro próximo NBcast. Não, sim, mas futuramente. Não. Esse final de semana vocês se esqueçam de mim, porque 24 horas de Le Mans de 2019, o próximo NBcast vai ser o review das 24 horas, eu quero que vocês venham aqui em casa assistir. Não, você vai gravar sozinho então, porque eu não vou ver isso aí. Não, cansei. Faz 3 anos que eu tô insistindo de vocês verem essa merda comigo, já saiu a Audi, já saiu a Porsche, daqui a pouco ano que vem não tem a Toyota, aí entendeu? A gente assiste. Não vamos assistir. E outra Sério, coisa, a corrida tem 24 horas, imagina quanto tempo vai ter o podcast. Exatamente. Mas falando sério, sábado agora, 10 horas da manhã, aqui em casa, todo mundo pra gente assistir, pelo menos a largada, vai. Tá bom, Matheus. Tá bom? Pode ser?
É a despedida do Ford GT que você tanto gosta e do Corvette C7 também. Tá Meu Deus do céu. O Corvette Tá agora bom, só vai ter motor central agora, né? O meu choque foi saber, que legal, eles vão produzir, tipo, vão ter o C8, o motor central, assim, dianteiro, né? O motor dianteiro e o motor central, legal, vai ter dois. Não, eles vão acabar com essa tradição, é isso mesmo? Pelo que eu li das reportagens, eu falei, nossa, mas que bosta! Por que eles vão fazer isso? Bom, a Ford, eles estão querendo homologar o GT para GT3, né? Porque ia morrer agora na GT. Eu acho que pode ser que vá para frente, eles estão tentando. E a Corvette realmente é despedida. Então, acho que era legal. Vamos pelo menos pra secar Aston Martin, vai, Will. Eu sei que pelo menos por isso você assistiria. Velho, é uma piada de mau gosto essa empresa, velho. Não tem como. Parece que é tudo comprado aquela merda. Não tem sentido, eu vou velho. pegar a lista do BOP lá, o balanço de performance. Eu vou ver a lista do lastro. Aí eu mando pra vocês, tá bom? Tá lixo de empresa. Puta que pariu. Mas é o seguinte, deixa eu dar outro recado também. Então, assim, a gente tá chegando... Não vai ser nesse ainda, vai ser mais um ou dois pra frente. Vai alcançar os episódios do SoundCloud que a gente hospeda com o do YouTube. Então vai ser legal aí. Que aí passa a ser um por semana, né? A gente vai gravar mais alguns. Mas eventualmente, viu, Luiz, seu desesperado? Quando lançar a SLR, vai ter algumas pautas antes que a gente já programou. Então calma. Quando enche o saco do Mr. JWW, aí espera uns 3, 4 NBcast, que aí a gente faz da SLR McLaren, beleza? Deixa eu dar um recado também. O pessoal pergunta se eu não posto as fotos que a gente tira no Instagram e tal. Eu posto, tem um fórum do NB, mas é o seguinte, a gente tem um grupo no Facebook, já falei algumas vezes, chama Exclusivos no Brasil VIP. Eu coloco o link lá, o pessoal compartilha as fotos que o pessoal tira aí pelo Brasil. Entrem lá, Exclusivos no Brasil VIP, e posto suas fotos lá, ou então diretamente no fórum que eu deixo o link redirecionado lá. E é isso aí, beleza? Beleza. Um abraço. Jantar e assistir Fish TV. Fish TV. Olha o programa da criança. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu.